Dois nãos. O que você escuta e o que você não diz. Qual seria o não que te custaria ou que, no caso, está te custando mais caro? E até mesmo pode estar te afastando da vida memorável e equilibrada que você tanto está buscando. Você saberia me dizer? Será que você teria uma resposta convincente e atraente para compartilhar com a gente? Bom dia, memoráveis! E aí, na sua opinião, será que existe um preço certo sobre o não ou sobre um não? Muito cuidado, para não pagar mais caro pelo não errado, pois talvez o não que te custa não seja necessariamente aquele que você escuta. Talvez possa ser aquele que você não diz. Quantas vezes, quando éramos crianças, não escutamos um não, né? Não vai brincar, não vai sair, não vai na casa da tia, não vai na casa do primo, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Normal e natural. E eu gostaria de saber, você também? Ou você tem dificuldades de dizer não? Você ainda tem dificuldades em dizer não? Eu já fiz um impulso falando sobre esse desafio que muitos de nós temos em outro áudio. Acredite ou não, se você tem essa dificuldade, você não está sozinho. Você não está sozinha. Grande parte da população tem essa dificuldade, digamos assim. E a grande maioria dos meus atendimentos, sejam de maneira online ou presencial, uma grande parte das pessoas elas têm essa dificuldade. É uma dificuldade legítima. E quando eu faço ali os atendimentos individuais, a gente consegue encontrar, né, algumas possíveis raízes dentro da vida de cada um. E são raízes diferentes, porque somos pessoas diferentes e individuais. Então, como eu sempre costumo dizer, um hábito ele enraizado, uma dificuldade ou até uma doença é apenas a ponta do iceberg. A dificuldade de dizer um não ou de não dizer, por exemplo, é o que eu vejo. É o que você vê. Mas o que está por trás? É nesse ponto que vem as raízes, a infância, a vida, os acontecimentos recorrentes no decorrer da nossa história, que podem aí desencadear uma série de fatores, hábitos e até mesmo algumas dificuldades. Porém, um fato importante é que nós temos que ter em mente que viver em sociedade muitas vezes significa fazer concessões. Para vivermos bem, temos que nos adaptar a diversas formas de vermos ou de ver a vida e as contrariedades que podemos nos deparar diariamente. Uma vida saudável, uma vida memorável, uma vida equilibrada, ela está justamente em equilibrar esses fatores, de forma com que o ambiente social ao qual estamos ligados, inseridos ali, caminhe bem. Então, fazer concessões e se adaptar às contrariedades não significa que devemos aceitar tudo. No caso aí, evitando a todo custo se indispor em algum momento com alguém. E algumas pessoas, não sabendo dosar esses fatores, elas acabam caindo em uma armadilha, que é tentar agradar a todo mundo, não sabendo quando e nem como dizer não. Se no caso você é uma pessoa que não consegue dizer não para outros, sabe que isso é um incômodo. Você pode ter a intenção de ajudar as pessoas, o que é muito bom, mas sabe que isso não é possível todo o tempo e que em algumas oportunidades fica muito difícil atender ao pedido de uma pessoa, pois
você, eu, nós também temos as nossas obrigações e necessidades. Não existe problema algum em dizer não quando não é possível auxiliar uma pessoa. E tá tudo certo. Você não vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa má, porque você disse um não necessário. Há alguns motivos que podem levar alguém a sempre dizer sim para outros, mesmo que isso prejudique a si mesmo e o angustie. Um dos motivos é o medo da rejeição. Pessoas que cresceram com muitas inseguranças têm maior dificuldades em dizer não, pois elas temem serem rejeitadas, abandonadas ou até mesmo serem criticadas. Mesmo esse temor tendo uma provável raiz que vem ali da infância, nós precisamos entender, compreender e nos esforçarmos para vivermos de outra forma, digamos assim, na nossa vida adulta. Por mais que a infância tenha tido seus traumas, esses devem ser trabalhados na vida adulta. É o que nós estamos fazendo aqui dentro do Acalme. É necessário serem trabalhados para que esses acontecimentos ou esses traumas, no caso aí, não determinem as atitudes, as nossas atitudes atuais, a nossa postura. É preciso ter maturidade, principalmente para compreender que as críticas fazem parte da estrutura do convívio social. As críticas fazem parte da sociedade. Nem todo mundo vai gostar do seu modo de vestir, do seu cabelo, do seu tom de voz, da profissão que você escolheu, da forma como você trabalha, dos gostos que você tem, assim por diante. E confessa aí, vai. Você também não gosta da roupa de todo mundo, do cabelo de todo mundo, do tom de voz de todo mundo, da profissão de todo mundo, dos gostos de outro, tá tudo certo. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Somos seres individuais, lembra? Não é possível agradar todo mundo o tempo todo. A crítica sempre existirá, mesmo que velada. Um outro motivo comum que geralmente tem a mesma raiz em inseguranças da infância é a autorreferência na vida adulta. Nesse caso, a pessoa acredita que tudo se refere a ela, que todas as pessoas estão constantemente prestando atenção no que ela faz. E por esse motivo, tem quase que uma obrigação moral de ser um modelo de boa conduta, bondade e até mesmo servidão. Essa pessoa cria uma autoimagem sobre como ela deseja ser e sobre como quer que os outros a vejam. Daí se trabalha para que essa projeção ela não seja desfeita de forma alguma, nem que para isso ela tenha que se negar o tempo todo, dizendo sim para todas as demandas dos outros, enquanto se deixa de lado as suas próprias necessidades. Podemos citar também a autossuficiência, que também é um dos motivos que impede as pessoas de dizer não. A diferença é que essa pessoa ela tenta validar seus sentimentos através da superioridade que julga ter. Por isso ela age como se só ela fosse a detentora do saber. E todos os outros sem ela não conseguirão sobreviver. Nesse momento, ela veste o seu traje de super-herói, de super-heroína, para auxiliar quem, na opinião dela, é um fraco, é uma fraca, é um oprimido. E geralmente, essa pessoa ela oscila o comportamento.
que mesmo aceitando tudo, pode usar da arrogância ou até mesmo certo cinismo em muitos momentos, não cultivando sempre a imagem de alguém considerado ou considerada boazinha, bonzinho, né? Inseguranças que muitas vezes provêm do tipo de criação que se teve e da maneira como conceitos sociais foram compreendidos, conduz a pessoa a sempre dizer sim para outros, como uma muleta para justificar a sua confusão. Essa pessoa pode criar um ideal visionário, uma visão aí muitas vezes equivocada e distorcida do altruísmo. Eu não quero dizer de forma alguma que essa pessoa ela deve deixar de ajudar as outras, servir ao próximo, ajudar em suas necessidades, trocar experiências, ser bom, agir de uma forma amigável. São coisas que devemos procurar fazer constantemente, diariamente. Isso é bom. Isso está incluso dentro da nossa postura memorável. Todavia, ao mesmo tempo, temos que entender que em algumas oportunidades ou circunstâncias isso não será possível. E que dizer não em algumas oportunidades não faz de ninguém uma pessoa ruim. Algumas vezes existirão outros compromissos, o que pode impossibilitar estar disponível naquela ocasião. E voltando aos exemplos aí, não tenha medo de críticas. Caso não possa auxiliar alguém em um determinado momento, não queira agradar todo mundo, pois esse é um fardo que ninguém deve tentar carregar, porque é pesado. Desconstrua a imagem de alguém que deve ser um modelo de servidão e bondade, pois até mesmo aqueles que mais servem aos outros e são bons, eles sabem que em algumas circunstâncias o ato de dizer não é um serviço de bondade até mesmo ao outro, a si mesmo e até mesmo ao outro. Por exemplo, um tratamento aí psicanalítico, ou em termos mais simples, né, a terapia, pode contribuir e ajudar o paciente ali a trabalhar alguns conjuntos de crenças que podem estar sendo prejudiciais na sua vida, como autorreferência, por exemplo. As pessoas estão em constante modificação e evolução. Você, eu, nós estamos em constante modificação, estamos evoluindo dia após dia. O que se é hoje pode ser diferente de amanhã. O que se gosta hoje pode já não parecer tão bom amanhã. E tá tudo certo, tá tudo bem. Da mesma forma, tentar preservar sempre a mesma imagem projetada, sem permitir as oscilações naturais da vida cotidiana, prende as pessoas em um sofrimento silencioso. Pode nos prender nesse sofrimento. Deve-se também não esquecer que ninguém é um super-herói, uma super-heroína e tem a solução permanente para todos os problemas ou para os problemas dos outros, fazendo disso algo que apenas esconde suas próprias inseguranças e desconexão sobre como se deve socializar nesse sentido. Ok, então, sendo assim, nós compreendemos que realmente é difícil seguir em frente com medo do não. Quer seja o medo de escutar um não, para alguns, quer seja o medo de dizer um não. O medo de ouvir um não pode vir geralmente das pessoas que estão começando a empreender, começando a vender algo ou que precisam convencer alguém de uma coisa importante, ou que precisam convencer a outra pessoa que ela é especial para ir no caso de um futuro relacionamento. De certa forma, elas precisam convencer alguém que acabam tendo esse medo dessa pessoa dizer não.
Mas, de verdade, esse não é necessariamente um não que te atrasa. Não é o não que sai mais caro para você. No caso, o não que sai mais caro para você, que pode ser mais caro para nós, é o não que você não disse, ou o não que você não diz para os outros, e talvez seja o não que você não diz para a oferta, para o convite, para a oportunidade, que talvez não faça sentido para você. Cuidado para você não ficar desesperado ou desesperada tentando abraçar todas as oportunidades. Isso não é coisa de quem está em bom momento, no caso. E tem muita gente batendo na porta. Isso é coisa de quem não sabe o que quer, de quem não tem filtro. Lembra que não devemos viver no modo aleatório, de qualquer jeito. Nós precisamos estar no modo intencional. Mas estar no modo intencional também exige coerência, ajustes e interpretação referente às nossas escolhas. Existirão coisas que irão fazer sentido para você nesse momento. Tem coisas que não. E aí eu te pergunto, quais são as principais coisas, ou melhor, quais são os principais nãos que você tem dito para as ofertas e os convites que não fazem sentido para você nesse momento? Pense nisso aí. Se quiser e se achar necessário, coloca esses nãos aí no seu caderno das conquistas. Pense nisso aí para que você avance, para que você siga em frente, para que você avance para o próximo nível ou até mesmo no mesmo nível. Porque você vai precisar aprender e escolher qual o desafio enfrentar, qual oportunidade vai abraçar, qual porta você vai adentrar e onde vai focar. E para isso você pode precisar estar muito alinhado e muito alinhada com as pessoas que estão ao seu redor, no mesmo projeto que você, quer seja família, quer seja um parceiro, quer seja um sócio. Quais nãos você precisa dizer e quais nãos as pessoas que estão perto de você precisam dizer? Porque se você perceber, a grande maioria das relações ela anda na velocidade do mais lento. Simples assim. Lembra, falamos muito sobre comunicação dentro das relações. Só para a gente entender, para ficar mais claro, imagine aí uma situação, imagine você caminhando por um deserto, com muitas pessoas ali. Vocês estão caminhando, procurando água. E entre essas pessoas tem idosos, tem crianças, pessoas com a saúde comprometida. E vocês precisam caminhar juntos. Quem vai ditar o passo geralmente? Você concorda que é a pessoa mais lenta? É assim a vida. É assim com as nossas relações. A maior parte de nossas relações anda na velocidade do mais lento. Por isso a necessidade de escolhermos bem nossas parcerias, nossos parceiros, as pessoas que estarão ao nosso lado, os nossos aliados. Se o outro também não consegue dizer não, vocês acabarão tendo maiores dificuldades em avançar. Como assim, Alexandre? Pense no seguinte, mentalize aí nos nãos que você precisa dizer. Independente do momento ou do estágio que você se encontra na vida, a gente sempre precisa escolher onde colocar as nossas energias, o nosso foco. Preste muita atenção nas coisas que estão acontecendo próximo, perto de você. Porque quando você evita dizer o não que você precisa dizer, você volta para o modo aleatório tentando se enganar que está no modo intencional.
Note, porque quando você evita dizer o não que você precisa dizer, você volta para o modo aleatório tentando se enganar que está no modo intencional. Fique atento, atenta. Viva diferente, viva divergente, tenha coragem necessária e suficiente para dizer o não que você precisa dizer. É o não necessário. Desenvolva a habilidade de dizer o não necessário para que você encontre o prazer de ouvir o sim. Aprenda e compreenda os nãos que você recebe da vida, porque tá tudo certo. Assim como você e eu temos o direito e a liberdade de dizermos não para as pessoas, não para as oportunidades e circunstâncias, outros também têm o direito e a liberdade de dizer não. Eu vejo muitas pessoas que gostariam de aprender a dizer não para outros. Vejo outras que até já sabem, já conseguem dizer não para outros, porém que não aceitam receber um não do outro. Faz sentido essa postura? Essa atitude, essa postura, ela é incoerente com a postura, com a conduta memorável que estamos buscando dentro do ser, o fazer e o ter. Continue dando o seu melhor, priorizando a sua saúde emocional, espiritual, sua saúde mental e dê sinais claros de que você está perseguindo os seus sonhos e os seus objetivos. Olha para o seu plano, independente de onde você estiver, de como você estiver. E se você estiver enfrentando um momento muito difícil, deixa eu te dar uma sugestão que pode ser muito útil para você sair desse lugar o mais breve possível. Pense o que você vai fazer da sua vida depois que você resolver esse problema atual. Veja o problema que você está passando, que de certa forma está querendo te paralisar, e pense o que você vai fazer da sua vida depois que você resolver esse problema. Porque se depois do problema tem um sonho, o problema acaba perdendo a força ou até mesmo a utilidade. Se por trás do problema tem um plano, tem uma postura, tem alguém tentando fazer algo, o problema perde a força e até mesmo a utilidade. Quando um problema perde a força, ele deixa de ser um grande desafio. E aí vai ficar muito mais fácil você se concentrar, você focar, você se priorizar, dizendo não quando você tiver que dizer, quer seja para alguém ou quer seja para algum convite que nesse momento não faz ou não faça sentido para você. E aí, tem coragem de compartilhar pelo menos os 3 principais nãos que você está precisando dizer e não está tendo coragem? Compartilhe aí no grupo junto com seus motivos de gratidão, caso deseje. Talvez algum dos nossos queridos membros possam aprender com as suas percepções, com as suas decisões, com as suas ações. Sendo assim, nós podemos entender que dizer não é uma habilidade que todos nós podemos aprender. E só para nos ajudar a refletir nesse sentido, coloca aí no seu caderno das conquistas alguns questionamentos que podem aí trazer de certa forma uma clareza para nossa mente. Por exemplo, você tem o que a pessoa está pedindo? Ou pode fazer algo por essa pessoa que te pediu isso? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa? Nesse caso, avalie o grau de dar e receber em seu relacionamento com essa pessoa. Você já avaliou que dizer não fará você se sentir mal consigo mesmo? A pessoa que está pedindo, ela tem alguma autoridade sobre você? Por exemplo, seu chefe, seus pais?
Uma outra pergunta aqui. Ceder para manter a tranquilidade agora é mais importante do que o bem-estar do relacionamento a longo prazo? Uma outra pergunta, você deve um favor para essa pessoa? Você sente alguma culpa relacionada a essa pessoa? Você se sente responsável pelo bem-estar dessa pessoa? Se sim, anote o favor, anote quando foi feito esse favor, anote tudo. Se tiver uma culpa, anote o motivo, quando foi, o porquê. Se tiver aí a responsabilidade pelo bem-estar da pessoa, anote também quando começou. Sempre anote o início desse sentimento. Uma outra pergunta: esse é um momento ruim para dizer não? Será que essa pessoa está passando por algum momento ruim, algum momento que ela está emocionalmente abalada? E note que quando alguém te pede alguma coisa, nem sempre você precisa responder no momento. Às vezes pede através de uma mensagem de WhatsApp, ou mesmo que peça pessoalmente. Você não precisa dizer prontamente que sim. Use essas perguntas para avaliar. Peça um tempo, fala, eu vou ver certinho, vou ver na minha agenda, eu vou ver as possibilidades, aí eu te respondo daqui a pouco, eu te respondo mais tarde, eu te respondo amanhã. E aí você pode pedir um prazo para avaliar essas questões citadas acima, as perguntas que eu mencionei aqui. E após avaliar e decidir que você vai dizer não, escolha um momento mais adequado para negar o pedido, lembrando que é um não necessário. E lembrando que muitas pessoas não gostam de receber um não. Então, certamente, você também já deve ter recebido aí ao longo da sua vida alguns nãos, como mencionei no começo, né? Pois eles são necessários para manter qualquer relação saudável. Olha que interessante, os não são necessários para manter qualquer relação saudável. Sem ele, não existem limites e respeito. Traga isso para sua vida, traga essa mentalidade que o não, ele existe para manter as relações saudáveis. Como é uma habilidade que se aprende, no início ele vai ser um pouco difícil, não vai ser tão fácil, vai ser desconfortável e com o tempo vai ficando um pouco mais fácil, assim como qualquer outra habilidade. Uma vez eu escutei que o primeiro não é sempre o mais difícil. E talvez você já esteja aí treinando os seus nãos e já esteja percebendo que hoje não é tão difícil como era lá no começo. Depois vai se tornando menos difícil, menos complicado e vai ficando mais natural, mais tranquilo. O nosso corpo ele não está acostumado a suportar o desconforto de dizer não. Mas com o tempo vai se tornar menos desconfortável. Faz parte do processo de adquirir uma nova habilidade, ficar nervoso, sentir o corpo reagindo de forma diferente, principalmente no início. Certamente você vai sentir muita vontade de ceder a esse desconforto dizendo sim, para se livrar da situação o mais rápido possível. Você irá sentir alívio imediato, mas como consequência na próxima situação vai ser mais difícil dizer não. Ou seja, você estará de certa forma fortalecendo a sua dificuldade em dizer não. Então, para avaliar a necessidade de dizer não, o que pode ajudar muito é fazer o seguinte questionamento: o que eu estou negociando é negociável? Se tentarmos agradar a todos o tempo todo, corremos o risco de negligenciar os nossos próprios valores. Se você está se esforçando muito em qualquer relação, você pode estar se colocando em abuso.
Então use essa pergunta aí. O que eu estou negociando é realmente negociável? Quer ver um exemplo bem legal? Uma criança aí que não sabe receber um não, que se joga no chão, faz birra no mercado, faz birra na rua, quer tudo a toda hora, de qualquer jeito. Essa criança aí, geralmente, para as outras pessoas que estão observando, é chamada de quê? Qual é a palavra que veio na sua mente? Será que veio mimada? Entre outras que possam aí ter vindo? Mimada. Interessante que em Provérbios 29 e 21, lá na Bíblia, se você ler, diz que se um servo é mimado desde jovem, ele acabará se tornando um ingrato. Um ingrato. O que nós podemos concluir, então? Simplesmente que um não necessário e educado deve ser algo natural para ambas as partes. E tá tudo bem. Equilíbrio é a palavra. Equilíbrio entre nossos nãos e os nossos sims para outros. Equilíbrio entre os nossos nãos e os nossos sims para nós mesmos. Tudo em excesso pode nos fazer mal. Pode fazer mal para a nossa saúde física, vez ou outra é necessário dizer não para a zona de conforto, para as gorduras ruins, para as frituras, para os doces, para o sofá, para a cama, para o descanso. Às vezes nós estamos satisfeitos e a outra pessoa ali insiste: não, come mais um pedacinho, come, nossa, que gostoso. Não, come, não gostou? Você está satisfeito, é um não necessário. E voltando a falar ali da atividade física, né, do nosso corpo, da nossa saúde, dizer não para essas coisas que eu mencionei, zona de conforto, fritura, doce, sofá, cama, descanso, não é algo ruim para aquele que deseja ser mais saudável. Você concorda? Lembre-se que o não necessário com equilíbrio, ele é libertador. Saiba usar cada sim e cada não com equilíbrio. Lembre-se da sua postura memorável, lembre-se que a postura vem antes do resultado e entenda que para avançar um nível é necessário seguir o seu plano. E às vezes existirão coisas que vão acontecer que não estarão no plano e que não poderão ser feitas de momento. E tá tudo bem. Sendo assim, vai pra vida, vai. Tendo em mente, tendo em sua mente que tudo que vivemos, que vivenciamos hoje, amanhã serão apenas lembranças de alguma maneira e aprendizados de outras. Então faça com que suas lembranças sejam as mais belas possíveis e que seus aprendizados sejam lições importantes e valiosas sobre o quanto você mudou, sobre o quanto você progrediu, sobre como você mudou. Celebre cada não necessário que você conseguir colocar na mesa. Se esforce para fazer sempre seus dias valerem a pena. E agora, sim, vai lá, criar memórias, com intenção, com direção, sabendo dizer um sim necessário, sabendo dizer um não necessário. Vai com amor, comprometimento e gratidão. Um beijo no seu coração e até o próximo impulso.